Fala galera, tudo bem? Sou eu mais uma vez, professor GG aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre história, sobre tudo que ocorre dentro dessa área, dentro dessa ciência que é tão linda, tão maravilhosa, uma ciência que aguça tanto os nossos conhecimentos, as nossas curiosidades, os nossos instintos. História é isso, pessoal, história é demais. Hoje nós vamos tratar de um tema que ele é muito importante dentro da história. Ele é um tema bem conceitual, teórico, que basicamente ele não é um tema que está aí nos livros, revistas de curiosidade, né? Mas ele é um tema importante para nos colocar dentro da conceituação e contextualização do que é história, né? Hoje nós, nesse dia, trabalharemos sobre o conceito de tempo, temporalidade, fatos históricos. Nós vamos desvendar vários desses mistérios, sempre para você, de novo, daquela forma bem coerente, divertida, extrovertida, fazendo com que você faça links com outros vídeos, com outros canais, que isso é importante, a gente fazer sempre essas ligações. Não é isso? Valeu, fica comigo, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, que a gente vai ser muito feliz juntos, beleza? Valeu, pessoal, vamos lá, vamos seguir. Nosso tema de hoje, ele é sobre introdução aos estudos históricos, tá? É um tema bem inicial dentro da história para a gente entender como que a história funciona, quais são as suas peculiaridades, o que a gente precisa ficar atento. Mas para a gente começar, eu gostaria de colocar assim: eu percebo que cada vez mais, ano após ano, dia após dia, mês após mês, já falando em tempo, né? Em temporalidade dentro da história, eu percebo que menos pessoas estão curiosas em relação à história, querem descobrir, desvendar. A gente tem cada vez menos pessoas que querem se inteirar sobre esse assunto ou sobre os assuntos que envolvem história. E por conta disso, a gente tem cada vez menos pessoas que conhecem das coisas que envolvem passado e presente. E já falando sobre a nossa conceituação, a nossa temática de hoje, eu vou colocar aqui para vocês um slide, tá? Ele representa um pouco aquilo que eu trago como temática, essa apresentação de hoje. Representa um pouco para nós essa vertente que é a história, que é uma ciência, tá? Então, o título A Construção da História enquanto Ciência, ele é um título bem chamativo do ponto de vista da nossa temática, porque ele já me denota o que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos construir a história hoje como ciência. Nós vamos desvendar quais são os principais aspectos da história e eu quero trazer isso para vocês fora do debate, não fora, mas também dentro do debate teórico, mas trazendo outros aspectos, tá? Nós vamos ter uns videozinhos bem interessantes aqui para fazer a galera aí pensar sobre essa disciplina, né? Que é uma disciplina dentro do currículo escolar, mas que ela deve ser tratada como uma ciência. Isso é importante, porque toda ciência tem seus métodos, suas formas de fazer, né? Trazendo para um português mais simples, e isso representam regras, formas, metodologias que nós devemos utilizar para chegar até um resultado. Para transformar aquilo que nós conhecemos talvez como uma hipótese para algo que nós tenhamos acesso à comprovação dessa hipótese, ou não comprovação dela também, que isso é muito comum. Mas para a gente começar, eu volto àquela nossa primeiro levantamento aqui de informação, e gostaria de colocar para vocês assim,
Uma das coisas que me deixa triste é essa questão de, mas cada vez menos pessoas estão ligando para a história, cada vez menos pessoas estão se interessando por essa área. E eu vejo que isso parte muito do princípio de que as pessoas não conhecem. Tudo que eu não conheço eu tenho medo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desvendar esse medo, é tirar, é fazer com que nós compreendamos que esse medo é apenas passageiro e que a gente pode solucionar essas coisas para nós. E a história, ela tendo essa belíssima gama de informações que ela sempre nos traz, ela traz consigo uma pergunta, né? Então, história, mas o que é isso? É a mesma história que é contada dentro da minha casa pelos meus avós, pelos meus pais? É a mesma história que é contada pelos meus amigos? É a mesma história que é passada de geração a geração? E aí, a gente precisa fazer uma divisão e deixar as coisas bem nítidas para vocês que estão aí nos escutando agora. É e não é. Professor, mas como assim é e não é? Você tá doido, GG? É porque o fato de nós tratarmos como essas histórias que são passadas de geração em geração como uma história científica, isso só passa a ser acreditado a partir do momento em que nós temos a aplicação de um método, de uma metodologia e a chegada a um resultado. Então não é qualquer história que é contada para nós, qualquer bate-papo com nossos amigos, nossa família, que pode ser considerado uma história científica. Eu preciso de alguns elementos, esses elementos são passíveis de comprovação, que aplicado o método correto, a metodologia assertiva, nós chegamos a algumas conclusões que podem me dizer se essa história ela é real, do ponto de vista verdadeiro, tá? Se ela tem fundamento e se ela realmente aconteceu. Porque isso é o mais importante. E após tudo isso, a gente começa a entender que a história ela é passível de seguirmos determinadas regras passo a passo para atingir o resultado que é a comprovação dela ou não. Mas, sobretudo, eu gosto sempre de comentar que a história pode ser feita, melhor, ela deve e ela é feita por pessoas e histórias de pessoas comuns. A história enquanto ciência, ela não é apenas aquela história pautada por reis, por rainhas, por celebridades. Nós, pessoas comuns, fazemos a história e somos feitos por ela. Aqui cabe o registro que, ao mesmo tempo em que nós construímos a história que nos rodeia, a nossa própria história, nós somos construídos por ela também, porque somos fruto daquele ambiente social que nós vivemos. Isso torna tão interessante perceber. Eu vou colocar uma frase aqui depois para a gente pensar, e a frase é de um historiador, quero que vocês guardem ela. Melhor, eu vou falar o nome da pessoa só para vocês identificarem depois a frase que eu acabei colocando. É um historiador famosíssimo chamado Mark Bloch. Tá? Vocês vão ver a frase dele, tem tudo a ver com o que eu acabei de colocar. E isso vai mostrar para nós o quanto nós somos filhos desse mundo que nós vivemos. Do tempo que a gente vive, do momento. Lembra quando a sua mãe, a minha mãe, a mãe de todos nós nos dizia assim: diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Para a história isso é muito verídico. Porque me diga qual é o seu tempo histórico, me diga quais são as suas relações sociais, que eu vou dizer para você quem é você. Nós somos fruto do meio em que nós vivemos. Isso para a história faz uma diferença gigantesca. Mas o que é história, afinal? Nós estamos comentando aqui a importância dela,
que ela é feita de fatos, que eu preciso ter um método, uma metodologia aplicável. O que é história? De fato, o que é essa ciência? O que é essa disciplina? Qual que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala história? E aí recai sobre nós uma grande preocupação. Por que esse professor que está aqui, ou os professores, fizeram a faculdade de História? O que levou essas pessoas? Como que é uma faculdade de História? O que as pessoas estudam na faculdade de História? E todas essas perguntas que eu fiz, elas estão ligadas entre si. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente escuta a palavra história, quando a gente pensa que as pessoas vão estudar história, são coisas do tipo. Desse tipo que eu estou representando aqui para vocês. Me parece sempre que quando a gente fala em história, as pessoas imaginam cenários de filmes, como esse, 300 de Esparta, onde eu tenho o Leônidas esbravejando, Esparta! E aí nós imaginamos que o que os professores que estudaram história aprenderam foram apenas sobre esses episódios. O que os professores aprenderam foi sobre a Segunda Guerra Mundial, como é esse cartaz do menino do pijama listrado, ou como aquilo que aparece nos jogos. Eu trouxe o exemplo aí do Assassin's Creed, que é um jogo famoso, que tem várias edições lançadas sobre ele. E se você parar para pensar, ele se passa dentro de fatos históricos importantes. Eu trouxe aqui um exemplo que é o jogo que se passa no Egito, mas a gente tem sobre a história da independência dos Estados Unidos. Nós temos um episódio na França. Então, além de outros jogos, tá? Call of Duty, o Duty, é um jogo que se passa no cenário de guerra. Então, tem muita coisa que envolve história. E se você pegar os filmes de maior bilheteria da história do cinema, você vai ver que ali existem filmes que trataram sobre fatos históricos. E isso é muito interessante. E isso é importante a gente perceber que a história muda a vida das pessoas. E eu não estou falando como algo clichê que não. A história, enquanto ciência, ela muda a vida das pessoas. E mais, ela muda a vida da sociedade. Ela muda a vida de todos aqueles que estão relacionados a ela e a entendem. E eu acho que isso é fantástico. Pensar sobre isso é uma coisa que nos faz refletir, raciocinar e cada vez mais buscar o que nós queremos, que é o conhecimento. Mas afinal, por que se ensina história na escola? E aí, para responder essa pergunta, nós temos que pensar onde a gente acaba vendo história, personagens, fatos. Eu trago um exemplo aqui para vocês. Ó. Esses elementos são importantes para a gente visualizar. São elementos que me dão indícios de que a história está em todos os lugares. Eu coloquei uma cédula, ou melhor, algumas cédulas aí para vocês visualizarem, que são cédulas de não apenas de um país. Vocês têm ali $1, por exemplo, uma cédula americana. Vocês têm o euro, que é uma cédula que existe em vários países europeus, que afinal é a moeda hoje, uma das mais populares do mundo, o euro, o dólar, a libra, e são moedas muito caras, e isso, do ponto de vista histórico, né? Vamos falar de história, do ponto de vista histórico, isso é muito interessante. Eu estou vendo ali em uma das notas, por exemplo, a gente tem o Gandhi.
Um personagem que fez para a humanidade, não só para a Índia, mas para a humanidade, uma grande diferença. Fez com que muitas pessoas pensassem e repensassem suas ações, né? Então, é por conta disso que a história é tão linda, tão bela. Se a gente for pegar nomes de ruas, eu tenho muitos nomes de rua fazendo alusão a Dom Pedro, por exemplo, fazendo alusão a presidentes do Brasil, fazendo alusão a esses grandes personagens. E aí vou voltar à minha fala anterior. Não são apenas eles que fazem história, mas são grandes personagens que passaram por fatos históricos importantes. E aí a gente tem essa dimensão em olhar para a história e ver. Ela faz diferença. Nós precisamos entender cada vez mais um pouquinho sobre história para que a gente possa ter mais uma ligação de entendimento, não só sobre as coisas do passado, mas também sobre as coisas do nosso presente. E por conta disso, eu gosto sempre de algumas frases de impacto que representam o que é história, para a gente pensar um pouquinho, tá? São frases assim que, como que eu posso colocar? São frases que vocês podem ter escutado, podem ter visto, e são atribuídas a algumas pessoas. Talvez vocês viram elas atribuídas a outras, mas nesse momento aqui nós vamos tratar com aqueles autores que mais são aceitos, né? Que mais são aceitos dentro da academia, dentro do universo reflexivo, como aqueles que são, entre aspas, o pai dessas frases. Tá? Coloca entre aspas porque essa conotação não faz muito, não deixa muita explicação, mas ela me dá uma alusão que foi ele que criou. Tá? Então eu gostaria de parar um pouquinho e pensar sobre essa frase que é uma frase muito marcante. Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Veja bem, Edmund Burke, no século XVIII, vamos dar uma atribuição a ele sobre a frase, ele diz: um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E isso é muito forte do ponto de vista do entendimento sobre a história. Porque ele me apresenta uma visão de que se eu não tiver conhecimento sobre o passado da minha sociedade, pelo menos aquela que eu faço parte e vivo, eu vou repetir. E esse repetir não são apenas os erros. Eu posso repetir acertos. Só que os acertos são muito mais difíceis de repetir se você não os conhece. Então vamos atribuir aqui a parte errônea. Então, se eu não conheço a história do meu povo, da minha sociedade, quais os problemas que afligem a minha sociedade já afligiram lá atrás, eu vou continuar repetindo eles e vou achar que isso é algo muito natural dentro da sociedade que a gente vive. A fome, a pobreza, a desigualdade social atenuada que existe no Brasil, o preconceito, são problemas históricos no Brasil. Pessoal, vamos pensar um pouquinho na abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi... A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no país. Mas a pergunta fica, essa escravidão foi extinta de fato? Naquele momento, todos os escravos foram libertos? Nós acabamos com um problema que existia lá atrás, que é o problema do preconceito, da desigualdade social muito acentuada entre negros e brancos, vamos pensar em questões étnicas.
A desigualdade social ela é muito pior no Brasil, tá? Não estou sintetizando ela, mas estou pegando isso como exemplo. Nós temos uma abolição da escravatura. O Brasil ele é o último país na América a abolir a escravidão. E os grandes fazendeiros que tinham escravo ainda se revoltam por conta disso e rompem com Dom Pedro II e sua família. E logo na sequência a gente tem uma proclamação da República no Brasil. Vejam bem, é tudo muito recente. Nós estamos falando de um período que aí, vamos lá, se eu contar 100 anos é 1988. Se a gente caminhar um pouquinho mais à frente da história, eu chego em 2020 com muita facilidade. E dentro de um período e espaço da história, vamos colocar aí que a gente tivesse 200 anos da escravidão, da abolição dela, é um período muito pequeno dentro da história. A história da humanidade ela é gigantesca. Então, parar para pensar sobre questões que nós já vivemos, que ficaram lá no passado, questões problemáticas, parar para pensar na evolução que nós tivemos é importante. É importante para a gente conseguir quebrar alguns preconceitos já estabelecidos e poder continuar evoluindo. Então, essa frase do Burke, ela é uma frase simbólica para a história. Eu não gosto de história, eu não quero aprender essa matéria, mas pelo menos entenda a história para que a gente, com o perdão da palavra, para que a gente não continue fazendo as merdas que já foram feitas nesse país e na sociedade que a gente vive. E aí, saindo um pouquinho da frase do Burke, eu coloco para vocês a frase que o Mark Bloch ele colocou no livro dele, A Apologia da História. É uma frase que não é uma frase dele, tá? Isso cabe aqui um registro importante. Ele é um provérbio árabe e ele diz assim: os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais. Isso é muito forte. E isso me coloca em contraposição direta com a geração da qual fui concebido, ou seja, com a geração dos meus pais. Eu me pareço muito mais do meu jeito de ser, do meu modo de agir, das minhas gírias, do meu modo de me comunicar. Eu me pareço muito mais com as pessoas do meu tempo do que com meu pai. E se a gente parar para pensar, isso é extremamente atual. Isso é muito real. É muito mais fácil nós nos comunicarmos com as pessoas que estudam conosco do que nos comunicarmos com pessoas de gerações passadas. Talvez uma frase que você disser para uma pessoa de uma geração anterior, ela não entende nenhuma palavra daquilo que você disse. Porque são coisas, são modos, não são coisas, são modos de se comunicar totalmente diferentes. Enquanto vocês estão falando em crush, o meu crush, a minha crush. Se você fala isso com o seu avô, com o avô do seu amigo, talvez ele possa nem saber o que é. Você vai ter que explicar. Então, por conta disso, o Bloch ele descreve, ele discute muito essa frase dentro da obra dele, sempre pensando que as pessoas são fruto do meio que ela vive. E foi, não sei se vocês vão se lembrar, é aquilo que eu acabei de comentar. As pessoas são muito fruto do meio que elas vivem e esse meio é muito, vamos trazer o Bauman, hoje muito líquido. É um meio muito fácil,
as coisas são muito acessíveis e eu não consigo me apegar. É tudo muito rápido, é tudo muito fast, é tudo muito depressa e sem paciência. E agora eu estou pensando justamente no meio que nós vivemos, de uma sociedade cada vez mais buscando as coisas no just in time, né? Vamos trazer um conceito toyotista aqui, mas cada vez mais na hora. E isso me preocupa do ponto de vista de a história. A história não é concebida dessa forma. E nós vimos que era importante para a gente não repetir as merdas que a gente vem fazendo há muitos anos. Só que para que eu possa não repetir, eu preciso ter paciência, parar e pensar, respirar, para poder seguir em frente. E essas duas frases juntas, elas fazem muito sentido para nós, do porquê nós precisamos estudar história. Para que a gente possa crescer, evoluir e não repetir as merdas que a nossa própria sociedade cometeu e ainda comete. E por conta disso, se nós conseguimos mudar, nós mudamos uma cadeia de pessoas ao nosso redor, fazendo com que mude a sociedade e fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais evoluídos e essa evolução de pessoas que se parecem entre si e querem um bem maior, e querem cada vez mais uma transformação em busca de benefícios. Então essas duas frases elas se completam, elas são frases que do ponto de vista da história são muito importantes. Mas a palavra história, antes de seguir, eu quero colocar para vocês aqui um videozinho. E esse vídeo, ele vai retratar um pouco daquilo que eu falei agora, sobre as diferenças entre gerações, e somos muito mais parecidos com a nossa geração do que com os nossos pais. E eu quero que vocês prestem muita atenção para que vocês possam entender a dimensão que a história tem e a dimensão que a história pode fazer na vida de todo mundo. Entender história é entender a vida das pessoas, entender história é entender política, entender história é entender economia, entender história é fazer com que a gente possa pensar numa sociedade muito mais justa e igualitária. Fica com o videozinho aqui e aí vocês depois me digam o que acharam. Depois vocês podem me mandar no chat o que vocês mais compreenderam a partir dessas discussões que a gente vem trazendo aqui. Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E mostre esse vídeo para seus pais após dar play nessa Nerdologia sobre quando dizem que antigamente é que o mundo era bom. Os jovens da nova geração acham que sabem de tudo, desperdiçam dinheiro com o que não é importante, estão com a moral corrompida por causa da cultura pop, desvalorizam a música e são indignos de seus pais. Você já deve ter visto essas frases por aí, ou até mesmo falaram para você. Isso acontece principalmente por causa de dois fenômenos: o funcionamento da memória histórica e a frequente idealização do passado, muitas vezes visto como melhor, de maior qualidade. Mas será que é verdade que antigamente é que o mundo era bom? Muitos fatores podem causar essa interpretação e essa visão do passado. Uma distinção importante é que nessa Nerdologia vamos falar da memória como um conceito histórico, algo que é ligado ao processo biológico de formação das memórias, que já foram tratadas pelo Átila, mas com outro foco. Memória e história podem parecer sinônimos, mas são conceitos diferentes.
Enquanto a história é uma análise sobre a realidade orientada por um inquérito metodológico em relação ao passado, a memória é uma visão do passado que é guiada pelo presente e pela visão atual de uma pessoa ou de um grupo. A memória é seletiva, ela tenta sacralizar o passado e maquiar a história, construindo heróis e vilões, glórias e tragédias, enquanto a história busca a compreensão, que muitas vezes destrói os mitos criados pela memória. Claro que isso é um resumo em poucas frases, e para quem desejar, um dos principais historiadores do século XX escreveu textos bem completos sobre isso. Além de guiada por uma visão atual, a memória é centrada especialmente no indivíduo, na sua vida e definida e limitada pelas suas experiências. A sensação de que somos o protagonista do filme da nossa vida, ou de que a sua música preferida é a melhor do mundo, e você reage surpreso ou fica até pessoalmente ofendido quando vê alguém criticando aquela música. São vieses cognitivos muito comuns na formação de memórias e estudados no campo da história. E esse comportamento emotivo também costuma motivar ou justificar a idealização que muitas vezes fazemos do passado, seja da nossa vida, seja da cultura ou da sociedade como um todo. Por exemplo, quando dizemos que antigamente a música era muito melhor. Você já ouviu falar das músicas de The Trashmen, The Astronauts, Billy Kramer, Napoleon 14, Paul and Paula ou Ohio Express? Provavelmente não, embora tenham sido presentes nas paradas de sucesso dos anos 1960, junto com grupos que você provavelmente conhece, como os Beatles, as Supremes e os Rolling Stones. A sensação de que a música do passado era superior acontece em parte pois, com o passar do tempo, a sociedade filtra o que melhor representa aquele período, as músicas que mais marcaram as pessoas e a sociedade. Ou seja, você acha que a música antigamente era boa, pois só o que de maior relevância chegou até você, o resto foi progressivamente esquecido. E a mesma coisa pode ser observada em qualquer tipo de arte ou período. Além disso, nossos pais ou avós nos apresentam as músicas de suas juventudes, também pois é na juventude quando costumamos formar nossos gostos artísticos e quando mais vinculamos essas músicas a passagens com emoções positivas. Eles mostram essas músicas para vocês e isso torna mais familiar, ou seja, mais gostável. Ao mesmo tempo, uma música que causa uma reação negativa é mais facilmente esquecida. E claro, também ajuda a explicar eles acharem a música de hoje pior e ficarem falando isso pra você. A memória é muitas vezes guiada por essa sensação de familiaridade que desenvolvemos com o que gostamos. Para o pesquisador da ciência do comportamento Nick Chater, o ser humano é, em geral, avesso aos riscos e à sensação de perda. Então, quando você vai buscar alguma música antiga, você busca os artistas que já lhe são familiarizados, porque você não quer perder nem tempo nem energia. Pelo mesmo motivo que você já maratonou sua série favorita várias vezes, mas não se sentiu disposto a ver um programa desconhecido. Você sabe que vai rir, se entusiasmar, sentir emoções positivas, enquanto uma série nova pode te aborrecer, entediar ou até irritar. E esse mesmo comportamento, só que de maneira mais ampla, faz com que as pessoas digam que os velhos tempos é que eram bons. O futuro é imprevisível, desconhecido, angustiante, e nós focamos nosso presente nos problemas que precisam ser resolvidos no cotidiano. Por exemplo, um adolescente estará ansioso com dúvidas sobre seu futuro profissional ou como se relacionar. Um adulto estará preocupado com os boletos, com sua carreira. Um idoso estará angustiado com o declínio de sua saúde e de seu vigor físico. Ou seja, o passado torna-se um refúgio das dúvidas do futuro e das preocupações do presente. 20 anos depois, você não vai lembrar que teve que estudar uma matéria chata ou de quando ficou de castigo por ir mal numa prova. Vai lembrar somente da formatura e dos seus amigos. Isso tudo é normal e até saudável, fazendo todo o sentido biológico. Só que não podemos confundir a memória e o nosso próprio passado com história. Como vimos, a memória é construída. Nós selecionamos o que queremos lembrar e como queremos lembrar as coisas. A pessoa que na sua memória foi um herói pode ser o vilão de outra pessoa. O inquérito histórico busca uma amplitude das fontes e analisar os motivos e efeitos dessas visões. Segundo o linguista canadense Steven Pinker, confundimos as mudanças que ocorrem conosco com mudanças no mundo e associamos isso à decadência. Quando seu avô fala que antigamente o mundo era melhor, não significa necessariamente que o governo da época ou a situação da sociedade brasileira era superior, mas é muito mais um sentimento de nostalgia da própria juventude, que não serve de parâmetro quando pensamos em estudos e análises sobre as mudanças no Brasil em diversas áreas, como economia e sociedade.
A confusão de memória com história pode inclusive prejudicar a absorção das lições do passado para o presente. Por exemplo, quando essa memória é afetada pelo viés de sobrevivência ou pela falácia do historiador. Ou seja, olhamos para o passado com a experiência que temos hoje, sendo que essa experiência veio justamente dos aprendizados do passado. Um evento danoso é iminente. As pessoas se preparam para esse evento danoso, o que mitiga os problemas causados. O evento passa sem grandes danos. Décadas depois, as pessoas acham que o evento sequer ocorreu, que foi um exagero, uma histeria. Por exemplo, a maioria das pessoas tem a memória de que o bug do milênio não foi nada de demais, foi um exagero, algo desproporcional. Um olhar histórico, entretanto, vai mostrar que governos e empresas trabalharam por 2 anos com custos de quase 100 bilhões de dólares para mitigar os efeitos do problema. Funcionou tão bem que hoje as pessoas sequer lembram do bug. E o mesmo processo ocorre com lembranças de epidemias ou doenças. As pessoas diminuem a precaução com problemas atuais por terem superado e sobrevivido problemas similares no passado. O principal aqui é entendermos a diferença entre memória e história. Manter um olhar crítico em relação ao passado não significa o determinismo de que tudo está sempre melhorando ou que algo novo é melhor exclusivamente por ser recente. Ah, e sabe as frases que citamos no início do vídeo, que você talvez já tenha ouvido por aí? Elas são de séculos, até milênios atrás, de filósofos como Aristóteles, Horácio e Platão. Claro que podemos refletir sobre todas essas frases, mas a maneira como nossa memória afeta nossas visões do passado não mudou muito nesses milênios todos, mostrando a importância da história. E, no futuro, vocês dirão que os canais que seus filhos assistem são ruins. Bom mesmo era o Nerdologia do seu tempo. Nos comentários do Nerdologia sobre a história da Guerra do Paraguai, comentaram sobre a vida do gaúcho Antônio de Souza Neto, personagem importante do período e que morreu durante a guerra. A vida dele é tema de um livro e de um filme. Lembraram de uma distinção importante e peço desculpas pela confusão. Os eventos da guerra em território brasileiro foram no atual Mato Grosso do Sul. Até 1977, os 2 estados eram apenas um, com capital em Cuiabá, atual capital do Mato Grosso. Finalmente, comentaram que a relação entre a Guerra do Paraguai e a proclamação da República ficou um pouco vaga, até pediram nerdologia sobre isso. O foco do vídeo era a guerra e, inclusive, já tem uma nerdologia sobre a República. Na verdade, são 3 nerdologias que se relacionam com a Guerra do Paraguai. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre... Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu gosto desse vídeo porque ele faz uma provocação para nós, né? Será que aquela historinha que nossos pais e avós nos contam de que na época deles era melhor, é realmente melhor? Será que é essa época aqui que é formada por músicas de subversão? Será que é essa época que é formada por uma televisão que só fala desinformação ao invés de dar informação para as pessoas? Será que era tão bom naquela época quanto é hoje? Eu deixo essa reflexão porque, assim como no vídeo, eu acho que não. Eu acho que é exatamente isso que o vídeo coloca. São memórias que são provocadas pela história. Me dão uma sensação de nostalgia. Nossa, eu vivi algo parecido com isso. Que legal! E é por isso que as coisas que são históricas, elas tendem a ser mais fáceis de colar, de que as pessoas aceitem, porque ela traz uma sensação de lembrança. E a sensação de lembrança, ela é uma sensação muito positiva para o cérebro humano. É só você pensar que o seu irmão, o seu primo, aquela criança pequena, ali de 3 anos que você conhece, assiste o mesmo programa, sei lá, centenas de vezes, e ela se contenta com aquele programa centenas de vezes, e é o mesmo programa, com o mesmo personagem, com as mesmas falas, é porque aquilo passa uma sensação de segurança para ela. Por isso que a história cola. Por isso que filmes sobre algum fato histórico rendem muita bilheteria. Ou quando, por exemplo, eles pegam um fato histórico, que é Segunda Guerra Mundial, e pegam um personagem muito famoso, que é o Capitão América, e fazem
o Capitão América, Guerra Civil, acho que é o Capitão América que luta contra o outro lado dos Vingadores, que está liderado pelo Homem de Ferro, pelo Tony Stark. Tudo aquilo é fruto de uma confusão feita lá atrás, no período pós-Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos de Guerra Fria. O Capitão América é um personagem da Segunda Guerra. É um personagem que, numa das HQs, ele dá um soco no Hitler. Então, percebo que isso vai passando, o tempo vai passando, e as coisas vão passando, mas a história sempre fica. E ela é sempre muito atrativa, e ela é sempre, vamos trazer um linguajar popular, ela sempre cola, sempre dá muito certo. Pois bem, a palavra história é uma palavra que surge na Grécia Antiga, no que nós chamamos de Antiguidade Clássica. Ela nasce ali por volta do século VI a.C., tá? Como vocês podem ver aí. E a principal característica dela é a narrativa. Narrar, contar. O primeiro historiador escreve uma obra chamada História, o Heródoto de Carnasso, considerado o pai da história por muitos. Ele escreveu vários relatos, várias narrativas sobre guerras, sobre acontecimentos importantes na Grécia Antiga, mas o principal que marca a obra é a Guerra de Peloponeso, onde ele retrata quais são os aspectos, né, da guerra, onde ele faz uma descrição sobre essa guerra que aconteceu na Antiguidade Clássica. E é importante a gente notar que, como faz tempo, a história não é algo novo, apesar de que a história é importante para a construção de coisas novas. Veja, podia ter até aquele cachorrinho aqui e a frase hipocrisia, né? Só para... Vamos seguir. Alguns conceitos, tá? Para compreender a história são necessários alguns conceitos. É óbvio, eles são muito necessários. Mas eu vou trabalhar alguns. Tempo e temporalidade. Vou colocar um videozinho aqui que retrata muito bem isso. Mas eu quero colocar antes o processo histórico. Conjunto de variadas práticas e ações humanas devidamente ordenadas e estruturadas de maneira racional. Isso é um processo histórico. Ou seja, um processo, ele tem uma continuidade. Para que eu possa entender ele, existem partes que eu tenho que entender desse fato histórico. Para que eu possa entender a proclamação da República, eu vou falar de novo dela, eu preciso entender a configuração e construção da abolição da escravatura. Não tem como dissociar. Então percebam que o processo histórico é aquilo que me dá uma noção de um fato vai explicando o outro. Entendeu? E isso acontece para todos os momentos históricos, sem exceção. Não existem fatos desconectados. Ah, surgiu, cagaram aquilo ali no meio. Não. Ele aconteceu porque existiram algumas relações anteriores que o levaram a ocorrer. Tempo e temporalidade, vou deixar para trabalhar diretamente. E sujeito histórico. E esse é um conceito importantíssimo para mim. Porque sujeito histórico somos todos nós, para começo de conversa. Não tem aquele negócio de sujeito histórico, história só é feita de grandes personagens, de grandes nomes, esqueçam. A história é feita por pessoas comuns. O Mark Bloch mesmo, ele trabalha com essa visão, cara, da frase que eu citei antes, de que as pessoas comuns fazem história. E são elas que solidificam. Tem um outro historiador, agora me fugiu a cabeça, ele está na ponta da língua, mas acabei me dando um branco aqui. Ele escreve Carlo Ginzburg.
lembrei. Ele escreve a obra Queijo e os Vermes, onde ele detalha o cotidiano de algumas pessoas, inclusive de um moleiro na época da Inquisição na Europa, na Idade Média, e ele retrata por que esse moleiro acaba sendo condenado pela Inquisição. Uma pessoa comum, um moleiro é uma pessoa que fabricava molas para as carroças, para as charretes. Então ele pega isso para falar sobre o quê? Sobre um fato que é a Inquisição, que se espalhou por toda a Europa e acabou agredindo socialmente muitas pessoas. Tá? Para finalizar, eu vou até colocar sozinho aqui, para vocês verem bem. A história, pessoal, ela tem que ser visualizada dessa forma para ficar didático. Isso não é aceito por todos, tá? Isso é uma forma geral assim da gente poder perceber uma divisão que ocorre dentro da história para que a gente possa compreender melhor. E muitas vezes para que a gente possa ensinar melhor os nossos alunos. Então a gente tem uma divisão entre história e pré-história. É uma divisão bem simples, tá? A pré-história fica o período paleolítico, neolítico. Existem muitas divisões dentro deles. A gente está tratando aqui de maneira muito geral, para ficar bem fácil o entendimento. A pré-história ainda tem o período da Idade dos Metais, então nós estamos falando só de pessoas que viveram de maneira muito atrasada. Não, existiu uma evolução ali, e essa evolução foi constante, tá? O Paleolítico, quando eles começam a se reunir em aldeias, começam a ter contato com a agricultura, que eles ingressam no período Neolítico, eles passam a construir melhores ferramentas, eles passam a domesticar os animais, né? Cada vez mais, diga de passagem, até chegar à Idade dos Metais, onde eles já produzem ferramentas de metal. Tudo isso é uma construção. O tempo ele vai mudando, as pessoas vão alterando o tempo, assim como o tempo vai alterando elas também, e elas vão produzindo uma evolução constante, tá? Até a chegada, e aí eu quero aumentar aqui, da invenção da escrita. Primeira vez inventada lá na Mesopotâmia, na Babilônia, se preferirem, quando os sumérios acabam desenvolvendo o sistema de escrita por volta do 4000 a.C. E aí nós começamos dando início ao que a maioria dos historiadores aceita como o início da história. A história de fato, não pré-história, mas a história das civilizações, que nesse momento a gente tem o desenvolvimento de uma comunicação mais precisa, mais rápida, registros com a escrita dessas comunicações, que acaba organizando ainda mais as sociedades que já tinham organização, acaba desenvolvendo ainda mais sistemas políticos, econômicos, culturais, tá? Sofre uma grande evolução. E é por isso que essa data, ou melhor, esse período, ele é considerado importantíssimo para a história, e é por isso que ele é o marco de início da história. Assim como o nascimento de Jesus marca o ano 1. Perceba como é importante também essas demarcações dentro da história. O ano 1, para pessoal, uma infinidade de povos, tá? A maioria, inclusive, adota o ano 1 como o nascimento de Jesus Cristo. E aí a história é dividida, grosso modo, ali em antiga, média, moderna e contemporânea. Isso, volto a dizer, não é aceito por todos, mas a maioria utiliza essa divisão para poder ficar mais fácil, inclusive, o passar o conhecimento, a produzir o conhecimento, a estimular os alunos a buscarem cada vez mais o conhecimento. Eu vou colocar um outro videozinho aqui que fecha
essa discussão sobre a história, né? Sobre a organização dela conceitualmente. E aí vocês ficam com o vídeo, ele é rapidinho, eu já volto. Olá, bem-vindo ao canal No Ritmo da História. Hoje vamos falar um pouco sobre o principal objeto de estudo da história, que é o tempo. Marc Bloch, um importante historiador francês, inicia seu livro Apologia da História com um provérbio árabe, afirmando que os homens parecem mais com sua época do que com seus pais. O que ele quis dizer com isso? Que sofremos a influência do tempo e vivemos hoje uma sensação de estarmos em um presente contínuo. Então seria a história uma ciência que estuda apenas o passado? Claro que não. Ela estuda o homem através do tempo. Mas como estudar o homem por meio do tempo? Afinal, quanto tempo o tempo tem? Para o estudo da história, primeiro é comum dividi-lo em 3 categorias, que seria o tempo da natureza, dos fenômenos naturais, como as estações do ano, por exemplo, o tempo cronológico, das horas, dias, meses, anos, séculos, que medimos com o auxílio do relógio, do calendário, entre outros instrumentos, e o tempo histórico dos fatos e dos acontecimentos. Mas se ainda você estiver pensando em como conseguir estudar o homem por meio do tempo, devemos nos lembrar primeiro que a origem da palavra história no grego vem de investigação. Então a história não é uma narrativa pronta, baseada em opiniões, expostas em museus ou em livros didáticos. A história envolve o trabalho do historiador e de todos aqueles que queiram desenvolver uma atitude historiadora, por meio da análise de fontes históricas. E o que são fontes históricas? São todos os vestígios deixados pelo homem e que podem ser encontrados na natureza em 2 categorias: as fontes históricas materiais e as fontes históricas imateriais. As fontes históricas imateriais são as tradições, os costumes, os mitos, as lendas, aquilo que representa a cultura de um povo. Já as fontes históricas materiais são, por exemplo, os vasos cerâmicos, as pinturas encontradas nas paredes das cavernas, chamadas de pinturas rupestres, os fósseis, entre muitas outras, que podem ser classificados ainda em escritas, como os livros, os testamentos, as cartas, as fontes históricas orais, as entrevistas que preservam a memória de um povo ou de um grupo social, as fontes históricas visuais, como as obras de arte, desenhos, pinturas em geral, e também audiovisuais, como cinema, documentários e programas de TV. Não podemos esquecer dos sítios arqueológicos, locais que guardam boa parte da nossa cultura material e é campo de estudo para arqueólogos e historiadores. O exemplo é o sítio arqueológico Serra da Capivara, no Piauí, mas existem muitos outros. Esqueceu de alguma coisa que foi falada? Se liga então aqui no Top 5, que são os 5 tópicos mais importantes para que você guarde desta aula. Em primeiro lugar, a história é uma ciência que estuda o homem através do tempo. 2. A investigação do passado é feita por meio de uma atitude historiadora. 3. O tempo para a história pode ser dividido em categorias: cronológico, da natureza e histórico. A importância das fontes históricas para o estudo dessa disciplina e os sítios arqueológicos têm um papel fundamental para a investigação das civilizações mais antigas. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like e sugestões para novos assuntos. Um grande abraço do professor André. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, ele faz um resumão daquilo que a gente estava trabalhando aqui, daquilo que a gente estava discutindo, né? Ele traz informações dentro de um período muito curto, são 3 minutos e pouquinho ali, mas são muito precisas. Vocês tiveram ali contato com a noção de tempo, existem várias formas de a gente identificar ele, isso é o tempo natureza, o tempo cronológico. Existem várias formas de identificar um fato histórico, que é a partir das fontes. Então isso é legal, porque ele traz uma divisão, e a grosso modo, fontes escritas e não escritas, tá?
São aquelas fontes escritas como jornal, as não escritas são como pinturas. Então tudo isso ele foi trabalhando, trazendo uma grande revisão do que a gente tem dentro do Introdução aos Estudos Históricos, dentro dessa primeira discussão temática. E aí eu deixo sempre esse convite para vocês. Estudem história. História é fantástico. Existe muita coisa para se estudar dentro da história. Existe muita coisa para ser desvendada ainda. E existe muita coisa que precisa ser revista. Para que a gente possa tomar isso como projeção, eu trouxe uma surpresa aqui para vocês. Quero que vocês acompanhem, porque ele traz um fato histórico, uma discussão histórica, para vocês entenderem essa mistura que existe entre aquilo que é história-ciência, aquilo que é lenda, mito, narrativa popular, que precisa, claro, de um método adequado, metodologia, para a gente comprovar se aquilo é realmente algo factível, verídico e que tenha integridade. Tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Saia do seu caixão, pois hoje vamos ver um pouco da origem das histórias de vampiros. Nos filmes, desenhos e livros, várias vezes nos deparamos com um personagem que é um vampiro aristocrático, nobre, muitas vezes chamado de Conde Drácula. Você certamente conhece a origem do nome, a obra Drácula, de 1897, um livro de horror escrito pelo irlandês Bram Stoker. A lenda dos vampiros, entretanto, não é da Irlanda ou da Europa Ocidental. Essas regiões tinham suas lendas e temores sobre mortos que andavam de noite ou pessoas demoníacas que se alimentavam de sangue, assim como várias culturas por todo o mundo. Os vampiros, como os conhecemos hoje, que costumamos ver em filmes e livros, têm origem no folclore da Europa Oriental, especialmente da região dos Balcãs, em países como Albânia, Hungria, Grécia e a atual Romênia. Esses folclores chegaram na Europa Ocidental pelo Império Habsburgo, que tinha sede na Áustria e dominava uma vasta porção de território, inclusive partes das regiões que tinham os vampiros como parte de sua cultura. Com boatos de que estariam ocorrendo ataques reais de vampiros, o medo se generalizou e as lendas foram propagadas pela Europa do século XVIII. Um exemplo disso pode ser visto no trabalho do monge beneditino Dom Augustin Calmet, um teólogo e demonólogo francês. Em 1751, ele publicou um livro que, traduzido, tem o título Tratado sobre as aparições de espíritos e de vampiros, coletando relatos e estudos sobre casos e lendas no leste do Império Habsburgo. O marco inicial das histórias de vampiro é o conto The Vampire, com Y na grafia, escrito em 1819 pelo inglês John William Polidori. Polidori, além de um escritor fascinado pelos mortos em suas obras, também era médico. Foi o clínico pessoal do escritor Lord Byron, outro escritor que também gostava do sobrenatural. Os vampiros vão se popularizar mesmo com a obra de Bram Stoker, que conta a história de um vampiro que é conde e vive na Transilvânia. Por isso que muitas vezes as histórias de vampiros se referem a essa região e seus personagens como aristocratas. Agora, onde fica a Transilvânia? A Transilvânia fica no centro da atual Romênia, na região da Cordilheira dos Cárpatos. O nome significa além da floresta, e durante muito tempo a região foi conhecida pelo seu nome em alemão, Siebenbürgen, que significa 7 fortalezas, por causa da presença saxã na região. Durante muito tempo, a Transilvânia fez parte do Império Turco-Otomano e foi conquistada pelo Império Austríaco em 1683. Seria controlada pelos Habsburgo até o fim da Primeira Guerra Mundial e em 1920 passou a fazer parte da Romênia. E o nome Drácula, da onde vem? Do Duque Vlad da Valáquia, outra região da atual Romênia que nasceu na Transilvânia. Por qual motivo? Ele era um vampiro? Olha, provavelmente não, mas sua reputação era bem sanguinolenta.
Seu apelido era Vlad o Empalador, por ser extremamente cruel com prisioneiros e durante suas conquistas. Empalação era um método de tortura ou castigo em que a pessoa tinha uma lança atravessada pelo corpo e então fincada no chão, com a pessoa pendurada na estaca. Além da sua reputação cruel, o sobrenome de Vlad da Valáquia era Drácula, um patronímico. Isso é quando um nome ou sobrenome indica uma descendência paterna, com a adição de um sufixo ou prefixo. No caso, o nome de seu pai era Vlad Draco, traduzido como Vlad o Dragão, por causa da ordem cristã de cavalaria que ele fazia parte, em homenagem a São Jorge, que teria matado um dragão. O mito dos vampiros, embora tenha um local específico de origem séculos atrás, acabou se tornando um fenômeno mundial que dura até hoje. Usa em filmes, livros, RPG, além do sincretismo com mitos de outros locais que lembram os vampiros. Os mordedores de pescoço são um ótimo exemplo de como o folclore popular antigo ainda influencia a cultura e o comportamento contemporâneo. Assinem nosso canal para saberem quando é seguro sair de noite e não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre os comentários do último vídeo, muitos foram sobre a nossa história. Eu sei que estou devendo falar mais de Brasil, e muita gente citou vários possíveis exemplos na história brasileira se poderiam ou não serem tipificados como uma guerra civil. Boa parte das revoltas no Brasil do século XIX não seriam encaradas como uma guerra civil pelo atual direito internacional, pois muitas vezes não havia o conceito de responsabilidade política e jurídica própria pelos atos cometidos. Um livro bastante interessante, mas uma leitura um pouco mais específica sobre isso, é Revoltas, Motins, Revoluções, da historiadora Mônica Duarte Dantas, sobre o Brasil do século XIX. Já na Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, as tropas paulistas eram uniformizadas, havia um governo instituído com símbolos próprios. Dá para chamar de guerra civil sim, inclusive tem um documentário chamado 32, a Guerra Civil, que vale assistir. Também perguntaram se os conflitos atuais com facções criminosas no Brasil podem ser chamados de guerras civis. Como uma expressão popular, dados os armamentos e pessoas atingidas, daria. Mas, para o direito internacional, não é. Não existe um grupo político definido e identificável. Finalmente perguntaram da bandeira dos confederados que apareceu no vídeo. Ela foi a bandeira confederada entre 1861 e 1863, seguida por outras duas. A bandeira que muita gente acha que foi a bandeira confederada e deu em algumas polêmicas recentes, nunca foi usada na época, muito menos pelo país. É uma adaptação da bandeira do Exército da Virgínia do Norte, comandado por Robert E. Lee, mas a original era quadrada. Por hoje é só e até a próxima. É isso aí, pessoal. Como o próprio vídeo diz, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje. Uma temática aí mais conceitual, mas que eu trouxe elementos para que a gente possa pensar cada um deles. Coloquei uma surpresinha aí para que vocês possam ver que a história não é só aquela história contada na escola, nos livros, que a gente pode fazer ela de uma maneira bem atrativa, como essa historinha da criação do Drácula aí, dos vampiros, como que surgiu isso. Bem curioso, não é? Então, recadinho de novo. Se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo, ajuda nós aí, gente. Valeu? Um abraço. É isso aí. Pô, tamo junto e até a próxima. Valeu!